Bem, o Vitória está tentando a contratação do Maicon desde a última semana. Inclusive o nosso Carlos Berbet aqui, que é o novo membro do canal, é o novo cara aí que ajuda a gente a fazer os vídeos, meu novo parceiro, trouxe essa informação na sexta-feira, de que o Vitória queria a contratação do Maicon. O Vitória, obviamente, sabe que o Maicon não vem jogando com frequência no time do Vasco da Gama, apesar de ter sido uma peça extremamente importante e ainda é desse elenco. No ano passado o Maicon jogou muito, foi titular em várias oportunidades, ajudou o Gigante da Colina de uma forma realmente crucial na questão do rebaixamento e deixou o Vasco não cair também pelas partidas que ele fez. O Maicon fez pelo menos aí 4, 5 partidas monstruosas com a camisa do Vasco da Gama. Só que nessa temporada o esquema mudou, o Maicon perdeu espaço, chegou o João Vitor, chegou o Rojas e ele não tem jogado com tanta frequência. O Maicon, ele continua sendo um líder, ele continua sendo um cara que é elogiado por todos dentro do Vasco da Gama pela sua entrega, pelo seu profissionalismo, por ter dado a volta por cima na carreira dele. O Maicon realmente é um cara que tem uma mentalidade muito forte e esse positivismo, essa veia vencedora que o Maicon trouxe para o Vasco da Gama é algo muito importante dentro do elenco. Inclusive na única partida que ele fez como titular, se eu não me engano, nesse ano, foi contra o Botafogo e ele jogou bem também. Fez uma boa partida. Mas o Maicon é um jogador que precisa mais de ritmo de jogo e que ele sabe também que nessa ocasião ele é reserva do Medel, é reserva do João Vitor, que também tem um Rojas ali. Então, a verdade é que o Maicon perdeu um pouco de espaço, algo natural também dentro do Vasco da Gama por conta dessas chegadas. E algo mais natural ainda é o jogador ter vontade de sair para poder jogar. O Maicon está caminhando aí para 35, 36 anos, se eu não me engano. Vou até ver aqui direitinho a idade dele. E o Maicon, cara, pelo que ele apresentou com a camisa do Vasco da Gama no ano passado, ele tem totais condições de pleitear uma vaga de titular em qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Inclusive no Vitória, que tá voltando para a Série A agora, é isso mesmo. Ele tem 35 anos, ele faz 36 anos no dia 14 de setembro, que inclusive é o mesmo dia do aniversário do meu pai. Um beijo pro meu pai, que sempre assiste aqui as lives. Então o Maicon tá caminhando aí para 36 anos, ainda conseguiu dar a volta por cima com a camisa do Vasco da Gama e é completamente normal ele receber uma proposta de um time de Série A, de um time que vai jogar a primeira divisão e que ele com certeza vai ser titular ou pelo menos vai disputar muito bem essa posição lá no Vitória. É normal essa proposta balançar o jogador. E de fato, essa conversa vem acontecendo desde a semana passada. Hoje, eu e Vene Casagrande trouxemos mais informações sobre isso, de que ele estava inclinado a aceitar justamente por quê? Porque ou ele fica no Vasco com um processo de renovação, o que é completamente normal para um jogador, ou ele vai para o Vitória para tentar buscar seu espaço. Eu não quero que o Maicon saia, tá? E o que eu posso dizer para vocês é que não está nada definido. Ainda não tem nenhuma definição de que o Maicon vai sair ou vai ficar. Inclusive amanhã, com as informações que eu pude reunir, vai ser um dia D. Vai ter uma conversa da comissão técnica com o Maicon também vai conversar com a diretoria para saber o que é melhor para os dois lados. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro aqui, gente, que a vida do jogador, o lado do jogador, ele sempre tem que ser respeitado. E eu vou frisar novamente aqui, de forma clara e cristalina. O Maicon é um baita de um profissional. O Maicon sempre honrou a camisa do Vasco da Gama. Então, se ele tiver a intenção de ir pro Vitória, se ele realmente quiser ir pro Vitória, cara, a torcida do Vasco tem que lamentar. Tem que lamentar no sentido de que é um cara que sempre doou o sangue dele, o suor dele pela camisa do Vasco da Gama, mas também tem que entender o lado do jogador, que é completamente normal. Porém, eu, olhando pro elenco do Vasco da Gama, e a parte defensiva é uma parte que pra mim tá fechada, inclusive justamente com o Maicon, eu não liberaria o Maicon olhando pro lado do Vasco da Gama, olhando pro lado do elenco. Eu acho que o Maicon é importante pro Vasco da Gama. O Maicon é importante pra nós e vez ou outra ele vai jogar. A temporada é longa. A gente tem uma Copa América que vai acontecer aí no meio do ano que ainda não está decidido se vai realmente ter os desfalques dos jogadores convocados, mas a chance do Medel ser convocado é enorme. Enorme. Então a gente perderia esse jogador. O Rojas, por exemplo, pode ser convocado para a seleção do Paraguai. Teria mais um jogador perdido. Então, na minha visão, olhando pro Vasco da Gama, o Maicon não deve sair. O Maicon não pode sair. O Maicon é importante em vários aspectos. O Maicon é um cara que tem que ficar, na minha visão.
Mas, ao mesmo tempo, eu também compreendo o lado do jogador. Eu consigo entender completamente que ele tá aí caminhando sim para a parte final da sua carreira. Eu não tô aposentando o Michael nem nada, mas ele tá caminhando para a parte final da carreira dele e ele quer continuar jogando. Ele quer continuar performando porque ele tem condições para isso. Eu entendo isso completamente. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o Vitória fez sim uma proposta oficial pelo Michael, uma proposta que sim balançou o jogador, mas não tem nada definido. Amanhã vai ser um dia muito importante para essa decisão ser tomada, para que o Vasco, junto com a sua comissão técnica, diretoria, conversem com o Michael e o Michael também coloque as pretensões dele. Então, hoje não tem nada decidido. O Michael está extremamente adaptado ao Vasco da Gama e essa conversa amanhã deve pelo menos encaminhar aí uma definição, se ele fica ou se ele sai. Então é isso que eu tenho para falar para vocês em relação ao Maicon, tá? Que é um cara que eu gosto muito, que é um cara que eu tenho um carinho enorme justamente pelo que ele fez pelo Vasco e pela pessoa que ele parece ser também em várias oportunidades.